programa Conversando Direito está de volta, discutindo com o Dr. João Paulo e com o Dr. Leonardo por que pagamos tantos impostos. O Dr. João Paulo nos explicava no bloco anterior que nós temos tributos e que existem várias espécies de tributos. E ele vai nos explicar quais são. Doutor? Muito bem. Então, na primeira intervenção, eu mencionei, até para esclarecer para o público, a diferença de tributos de imposto. Muitas das vezes utiliza-se como o mesmo, como se fossem termos sinônimos. Então, quando eu falei tributo é um gênero que comporta espécies, e aí por isso essa pergunta, quais são as espécies então? Nós temos, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 5 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, são 5 espécies tributárias. Quando se fala em tributo, a ideia central de qualquer tributo, seja imposto, seja taxa, empréstimos compulsórios, contribuições, é a ideia, sempre prevista em lei, cobrado de forma automática, por força legal, não existe autonomia de vontade, não pode ser sanção de ato ilícito, isso tudo no ordenamento jurídico. Como eu disse, nos impostos, a ideia é de quê? Fazer caixa para o Estado. Ou seja, a própria Constituição prevê hipóteses que exteriorizam riqueza, propriedade de veículo automotor, renda, serviços, circulação de mercadoria. Então, são 13 impostos que nós temos na Constituição. 13 exteriorizações de riqueza. Qual que é a ideia central? Tributa aquela exteriorização de riqueza e enche os cofres do Estado. Depois, como já mencionei, a ideia é de que esses recursos vão ser destinados para as despesas públicas de acordo com a lei orçamentária. Então, no aspecto tributário, o imposto, importância, fazer entrar receita para o Estado, sair do cidadão contribuinte e ir para o Estado, porque o Estado tem que dar educação, o Estado tem que dar saúde, o Estado tem que garantir a segurança, transporte, são todos esses direitos do cidadão e obrigação do Estado. A taxa, que todo mundo já ouviu falar, a taxa que é a ideia é de uma ação que o Estado faz de ou prestar o serviço público ou exercer um poder de polícia. Para quem? Para um indivíduo especificamente. Então, o João Paulo precisa do Estado que lhe preste um serviço público, efetivo potencialmente, ou poder de polícia. Então, o João Paulo vai lá e paga a taxa. Dizem, a maioria da população, que a taxa é o tributo mais justo. Por quê? Porque você vê o retorno imediato do Estado. O Estado lhe faz uma coisa e você paga na hora por aquilo que o Estado lhe faz. Então, nesse caso, diferentemente dos impostos, a gente vê o retorno do estatal de uma forma individualizada. Contribuição de melhoria é um tributo que eu acho pouquíssimos dos nossos ouvintes já pensaram, já ouviram dizer. Né? Os telespectadores, certamente, na sua menor parcela, sabem que existe a possibilidade de que, em razão de uma obra pública, e essa obra pública dando ou proporcionando uma valorização imobiliária, o poder público, desde que previsto em lei, pode cobrar uma contribuição pela melhoria do imóvel. Quer um exemplo disso que aconteceu? Lá em Fortaleza. Houve as construções, realização de obras em decorrência da Copa do Mundo, instituíram contribuições de melhoria. Por quê? A partir do momento em que se faz pontos de transporte público, investimentos que venham a valorizar o imóvel, então aquele cidadão que verifica a valorização do seu imóvel, ele é chamado a pagar. Ah, mas a obra pública está sendo feita na porta da minha casa e valoriza, então eu vou pagar. Agora o doutor Guerra não. O doutor Guerra, ele mora longe, não vê que a obra pública não valoriza em nada do imóvel dele. Ele não é chamado para pagar a contribuição de melhoria, porque eu tive a melhoria. Também existe essa individualidade. É a terceira espécie tributária. Já a quarta espécie tributária são os empréstimos compulsórios. Assim, muito excepcional, não existe previsão, não existe. Ele pode vir a ser criado numa situação totalmente excepcional. Numa questão de calamidade pública, na questão de uma guerra externa iminente, o poder público, no caso a União, pode vir a instituir. Para quê? Para fazer caixa, para experimentar e fazer frente àquela situação adversa. Uma calamidade pública, uma guerra externa, uma situação de urgência que dá e que seja a instituição desse tributo. Mas vejam, empréstimo compulsório, a ideia, o empréstimo é de retorno. Então, diante de uma situação de calamidade, uma situação adversa, tributa-se e depois devolve. É um direito adquirido à devolução.
Já as contribuições especiais, a ideia dela, nas taxas, o que eu mencionei? A taxa, o indivíduo tem uma ação do Estado e o Estado lhe dá um retorno individual, divisível. Nas contribuições especiais, a principal característica, qual que é? É um determinado grupo que paga essa contribuição e depois o retorno, com base nesses recursos, é em favor daquele próprio grupo. Então, não é tão divisível tal como as taxas e não tão geral ou universal quanto os impostos, que nos impostos volta para a coletividade. Nas taxas individual, mas na casa das contribuições, a principal característica, ela marcante, é em favor do grupo. Então, por exemplo, o grupo do comércio paga a contribuição de terceiros do comércio. Paga a contribuição quem? Quem é comerciante. E depois o retorno estatal em favor de quem? Do grupo de comerciantes. Então, existe uma especificação maior. Então, por isso que se fala tributo, como gênero, comporta espécie. Característica marcante para todo tributo, lei, cobrado de forma compulsória, não pode ser sanção de ato ilícito, qualquer tributo tem que ter essas características. Agora, o imposto tem sua característica, a taxa sua, o imposto cada um a sua especificidade. E aí que está uma situação, até, né, doutor Guerra, expor esse tema é tão complexo, porque complexo é o nosso sistema tributário. Exatamente. Aí uma pergunta para o doutor Leonardo. O sistema brasileiro tributário é muito complexo. Isso é uma exclusividade do sistema brasileiro ou não? Ele tem características muito próprias, né? Tem sistemas tão complexos quanto esses, mas acho que a principal questão é como nós podemos passar a ter um sistema mais simples, né? E isso aí é uma discussão que permeia, né, o processo legislativo. Né? Então, a sociedade, né, que paga os impostos para ter serviços públicos, né? O imposto é uma forma do Estado, uma das formas, os tributos, para ser mais categórico, mais preciso, né? São a forma que o Estado arrecada para prestar serviço à sociedade. Né? Então, se você tem uma estrutura mais simplificada, fica mais transparente o que você está pagando, para quem você está pagando, que retorno você tem. Né? O professor deu experiências muito claras, né, de contribuição de melhoria, aquilo é para um grupo, né? Um pedágio é para quem usa aquela estrada, né? Mas né, o processo de organização que nós temos, ele requer que certos impostos sejam cobrados de quem tem condição de levar recursos ao Estado para que seja distribuído para quem não tem. Né? Entendi. O Estado também tem um papel de equilibrar. Entendi, né? De distribuição. Né? Pois mas tem uma questão, doutor João Paulo, que eles só dizem o seguinte... ponto, se me permite, claro, que eu acho que um dos grandes, doutor Guerra, um dos grandes temas em matéria tributária, nós vamos enfrentar daqui a pouco a carga tributária, mas é a complexidade e a burocracia fiscal. Sim, sim. Esse é um ponto relevante. Por que o sistema tributário é tão burocrático? Nós vamos pegar ranking mundial. O Brasil é um dos primeiros países do mundo com relação a tempo dispendido para obrigações tributárias acessórias. Preenchimento de guia, de declarações, chega a ser assim, uma forma até absurda, às vezes declarações que poderiam ser mais unificadas, até a Receita está tentando. É um processo cultural, histórico, né? Isso que... A mesma informação 3, 4 vezes sendo declarada, para a União, para o Estado. Burocrático. Agora, eu gostaria de saber na prática. Todo mundo diz o seguinte, olha, no Brasil paga-se muito imposto. Você vai a uma farmácia ou uma mercearia e compra ali um pãozinho. Quantos impostos você está pagando ali naquele ato de consumo? Porque o que se diz é que há um efeito cascata. Quer dizer, você além de pagar os impostos específicos, porque você tem apartamento, porque você tem carro, porque você tem renda, você também vai comprar um produto e você está pagando impostos ali. Por quê? Bom, de fato, até a última vez que eu fiz um levantamento, nós tínhamos 81 tributos no Brasil, entre taxas, 81. Dos mais diversos nomes, dos impostos, imposto de renda, IPVA, taxa, 81 tributos, foi o último levantamento, para começar. Então, o que nós temos? Então, historicamente, nós temos uma ideia daqueles impostos diretos e indiretos. Isso.
Historicamente, por que a história é tão interessante? Foi na Grécia Antiga que criaram a figura dos impostos indiretos. Lá na Grécia Antiga, qual que era o contexto? O cidadão não gostava de pagar tributo porque não via o retorno estatal. Como é uma forma, então, de se tributar o cidadão sem que ele reclamasse? E que hoje acontece? É de embutir no preço final do produto o valor do tributo. Em que daí surge duas figuras, o contribuinte de direito para a legislação e o contribuinte de fato, ou contribuinte econômico. O contribuinte de direito é o supermercado, é a drogaria, é a padaria, é o açougue, que é de direito. Por quê? Ele vai ter que recolher os tributos incidentes na operação. ICMS, IPI, PIS, COFINS são os indiretos. Ele tem a obrigação legal, só que ele, pela sistemática, repassa esse custo para nós, o cidadão, para nós, o consumidor, o contribuinte, que paga o valor da notinha, o valor do cupom fiscal. Então, por que eu fiz essa menção à Grécia Antiga? Porque lá já se tinha uma resistência a pagar tributo. Porque o tributo que mais dói é aquele que nós verificamos de perto, que é o IPVA, que é o Imposto de Renda, que é o IPTU. Por quê? O contribuinte de direito e o contribuinte de fato é a mesma pessoa. É aquele que tem a propriedade, é aquele que ofere renda, é aquele que faz o fato gerador e paga. Agora, a tributação indireta, que é aquela que vem embutida, é aquela que vem escondida até agora, é aquela que é repassada. Então, é o supermercado, é a drogaria que vende, embute o valor do tributo na notinha e ele vai fazer a parte do supermercado é tanto, a outra parte é para ser repassado. Por que o senhor falou até agora? É porque tem uma legislação, que é a lei da transparência, inclusive a transparência é um dos princípios de ordem tributária previsto na Constituição. Desde 88 tem um princípio da transparência fiscal. E somente em 2012 que foi editada uma lei cujos efeitos estão sendo suspensos, estão sendo editados, postergados, para que tenha vigência essa lei da transparência. Qual que é a ideia da lei da transparência? É de inserir, é de informar ao cidadão contribuinte quais são os impostos que estão embutidos na nota fiscal, no cupom fiscal. Ou seja, é para que ele saiba que, muito embora ele não seja contribuinte de direito, mas ele é contribuinte de fato, o quanto que ele está tendo que arcar economicamente na compra, repito, no supermercado, no açougue, etc. Então, a transparência vem a surgir depois de quase 30 anos da Constituição, uma lei que vem apontar o seguinte, olha, coloca lá qual que é o valor do tributo que está inserido naquele preço. Então, é um princípio previsto na Constituição, que veio a ser otimizado, mas que está diretamente voltado com a educação fiscal. Nós, doutor Guerra, e eu conhecemos o direito tributário. Quando eu vou no supermercado, eu tenho a ideia, porque nós somos estudiosos na matéria. Mas a grande parte das pessoas não sabe. Não tem essa complexidade. O que eu posso perceber é que, de fato, a questão é complexa, nós precisaríamos de mais programas para compreender melhor esse sistema, mas acho que essa lei veio em boa hora para dar transparência, para as pessoas perceberem qual o valor que elas estão efetivamente pagando, a título de tributo. E que essa lei também, só para ponderar, é que essa lei está num momento de adaptação. Porque imagina essas empresas, elas vão ter, pela própria forma de metodologia de cálculo, e ela tem que apontar o valor aproximado, ela tem que se adequar. Entendi. Então, lembra que eu mencionei há pouco, tanto de obrigação que as empresas têm para declarar, agora vem mais uma. Vem mais uma, ok, que é importante para o cidadão, mas a empresa vai ter que investir, a empresa vai ter que ter um software, vai ter que tomar as providências para atender essa legislação, que é importante, é necessário e tem vez. Certo. Bom, agradeço a presença dos senhores, foi muito importante compreender pelo menos um pouquinho a complexidade do sistema tributário e acho que nós vamos avançar na transparência, e principalmente no exercício da cidadania e na qualidade da prestação do serviço público, que é o que todos nós queremos. Muito obrigada pela participação dos senhores. Obrigado. Até o próximo programa Conversando Direito.